E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos sobre o feudalismo. O que foi o feudalismo? Bom, o feudalismo foi um sistema social e econômico que prevaleceu na Idade Média. Foi um conjunto de práticas envolvendo questões de ordens econômicas, sociais e políticas entre os séculos 5 e 10. A Europa Ocidental sofreu uma série de transformações que possibilitou o surgimento dessas novas maneiras de pensar, agir e relacionar. De modo geral, a configuração do mundo feudal vinculou-se a duas experiências históricas concomitantes, que foi a crise do Império Romano e as invasões bárbaras. É nesse contexto do feudalismo que há uma ruralização da economia. A economia sofreu uma retração das atividades comerciais, as moedas perderam seu espaço de circulação e a produção agrícola ganhou caráter subsistente. Nesse período, a crise do Império Romano favoreceu um processo de ruralização das populações que não mais podiam empreender atividades comerciais. Isso ocorreu em razão das constantes guerras promovidas pelas invasões bárbaras e a crise dos centros urbanos constituídos durante o auge da civilização clássica. Com todas essas modificações, surgiram novos tipos sociais. Anota aí: o senhor feudal e o servo. Então, a ruralização da economia também atingiu diretamente as classes sociais instituídas no interior de Roma. A antes abrangente classe de servos e plebeus veio a compor, com os povos germânicos, uma classe campesina, consolidada com a principal força de trabalho dos feudos. Trabalhando em regime de servidão, um camponês estaria atrelado à vida rural em virtude das ameaças dos conflitos da Alta Idade Média e da relação pessoal instituída com a classe proprietária ali representada pelo senhor feudal. Então se tinha o senhor feudal, né? Feudo significa terra, tá bom? Então o senhor feudal era um grande proprietário de terras dentro ali da Europa, e ele, como detentor, como o senhor da terra, ele dividia esta terra em partes, certo? E emprestava esta terra, este feudo, para os servos trabalharem para ele. E aí existiram várias taxas, vários tributos que vão surgir nesse contexto, que esse servo vai ficar vinculado ao seu senhor. Tudo bem? Então o senhor feudal representava a classe nobiliárquica detentora de terras. Divididos por diferentes títulos, os nobres poderiam ser responsáveis desde a administração de um feudo até a cobrança de taxas ou a proteção militar de uma determinada propriedade. A autoridade exercida pelo senhor feudal, na prática, era superior à dos reis. Tudo bem? Anota essa informação porque é muito importante. Porque aqui a gente tem uma característica peculiar da Idade Média. A gente está falando de um mundo descentralizado, de uma Europa descentralizada. Anota essa informação porque é muito importante. Em que os senhores feudais, eles tinham o poder superior aos nobiles, aos nobres. Diferente do período posterior da Idade Moderna, que a gente tem o absolutismo monárquico, em que o rei é a figura soberana, representa o soberano, representa um Estado centralizado. Aqui não. A gente está no feudalismo. Cada senhor feudal tem o seu castelo, tem o seu feudo,
né, o sistema comercial baseado na agricultura, baseado na terra, conforme vimos, e que era uma Europa descentralizada, porque existia vários senhores feudais. E vez por outra, esses senhores entravam em guerras. Então era uma Europa descentralizada. Não esquece essa informação, porque pode cair na prova do Enem, pode cair em concursos e você pode se perder, né, em uma dada questão. Então, qual era o papel da igreja nesse contexto? Ao mesmo tempo em que a economia e as relações sociopolíticas transformavam-se nesse período, não podemos nos esquecer da importância do papel da igreja nesse contexto. O clero entrou em acordo com os reis e a nobreza com o intuito de expandir a ideologia da cristandade. Então, a conversão da classe nobiliárquica deu margens para que os clérigos interferissem nas questões políticas. Então a gente tem aqui uma união muito forte entre a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que é a herança do Império Romano, que caiu, né, em períodos anteriores com as invasões dos bárbaros, e que agora na Idade Média ela surge como grande potência, né, social na vida das pessoas, na tentativa de converter as pessoas para o catolicismo. É nesse contexto também que vai surgir o medo intenso do inferno, né, o inferno de fogo, e que a vida do homem não será aqui na terra, mas ele tem que viver de forma resumida, rezando para ir para o céu e fazer tudo certinho, de acordo com o dogma da Igreja Católica, com os credos da Igreja Católica, para que este homem tenha salvação no reino dos céus. Este era o ideário que a Igreja Católica ensinava para as pessoas. E o inferno, a doutrina do inferno, que do latim é infernus, significa que este homem deveria pagar, né, os seus tributos à igreja, ao senhor feudal, senão ele ia para o fogo do inferno. Então essa ideia do tormento, do fogo que não se apaga, o fogo eterno, surge também dentro da Igreja Católica, tá bom? De Bizâncio, na Idade Média, período que estamos falando, porque eles tinham uma arma chamada de fogo grego. O que era o fogo grego? Era uma arma, né, que incendiava os opositores, os exércitos opositores, com uma espécie de chama, né, com várias toxinas que não se apagava facilmente com água, né, com simples água. E aí surgiu a ideia, né, de um tormento eterno que foi divulgado pela Igreja Católica durante séculos e se espalhou nos países conquistados. Tudo bem? Deixa o seu like, compartilha e acesse o nosso canal e resolva as atividades aqui embaixo. Valeu, forte abraço!